Vereadores, penso que estamos em condições de iniciar o nosso trabalho. Temos 2 pontos na ordem do dia, ambos relacionados com a questão da empreitada de regularização da Ribeira do Prior Velho, do Caneiro de Sacavém. Esta reunião vem no seguimento do amplo debate feito já na reunião anterior, para completar esse debate e podermos então proceder às votações. Penso ter havido disponibilidade e tempo, disponibilidade dos processos e algum tempo mais para a análise dos mesmos. E, portanto, pergunto se há intervenções, certamente haverá, neste primeiro ponto, que é o ponto da proposta 198, designadamente relativa à adjudicação, à aprovação do relatório final desta obra. Informo também que a reunião é pública, como é habitual, portanto não há nenhuma alteração em relação a essa matéria. Sr. Vereador André Ventura. Parecia-me que se estava a inscrever. Não, mas se não quiser, eu não faço questão. É a palavra. Muito obrigado. Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores, público aqui presente, técnicos municipais. Antes de mais, esta bancada gostava de agradecer a disponibilização dos elementos que nos foram facultados durante estes dias e que permitiram uma análise mais detalhada do projeto, tal como pretendíamos analisá-lo. E queríamos deixar aqui vincadas, enfim, 3 ideias que nos permitiram fazer para esta primeira ronda, que nos permitiram ter algum contacto com as populações também afetadas por esta obra, deixar algumas notas e fazer algumas questões. Portanto, vamos por partes. A primeira é esta, de facto, há uma grande apreensão nas pessoas, sobretudo nos comerciantes que serão afetados por esta obra, não obstante compreenderem na generalidade a sua necessidade, e em simultâneo com um ponto que esta bancada tem deixado aqui claro, que é a necessidade que deveria ter existido de planear previamente uma requalificação da zona que pudesse ser estruturante e partir desta obra para o futuro. Não foi assim, não foi essa a opção. Esperaremos no futuro estar aqui a discutir essa requalificação. O segundo ponto que também queríamos denotar é, e aqui deixar claro, as populações queixam-se de, sobretudo aqueles afetados diretamente, não terem sido ouvidos na maior parte destas alterações. Uns terão sido, outros não, mas há uma grande incompreensão em relação a este projeto e era importante que a Câmara Municipal conseguisse fazer alguma pedagogia sobre isto e sobre a sua importância. Porque, na generalidade, e nós falamos com pessoas das mais diversas, enfim, faixas a nível etário, económico, de intervenção social, etc., e há uma grande incompreensão, desconhecimento sobre o que é que vai acontecer. Nem sabem quanto tempo vão estar afetados por isto, nem de que forma é que vão ter os seus constrangimentos reorganizados ou acautelados, e isso era importante e era trabalho que a Câmara também deveria fazer. Porque não há só aqui a parte urbanística, há também a parte da intervenção junto das populações, a que nós devemos alguma resposta. E, nesse sentido, apelávamos também à Câmara que fizesse esse esforço de pedagogia junto das populações para que elas possam ter conhecimento da obra em causa e, sobretudo, os constrangimentos que vai gerar. Bom, isto eram 2 notas que queríamos colocar. Agora, algumas questões mais diretas sobre isto. Esta bancada não teve resposta, nem ficou no seu projeto respondido quanto à matéria das folhas que foram entregues por um concorrente e que foram ultrapassadas em matéria de delimitação. Ou seja, aquilo que foi dito aqui, na última reunião que aqui tivemos, que o júri decidiu não ler uma das folhas, é um critério que não merece respaldo em nenhuma decisão jurisprudencial a que nós tenhamos tido acesso. É uma decisão, poderá até ser ilegal, no nosso ponto de vista, enfim, não toca na estrutura da obra e, portanto, não merecerá a nossa oposição só por causa disso, mas é um critério que gostávamos de, que ficasse em nota e em ata que, para esta bancada, não lhe parece um critério aceitável que o júri, por si só, delibere não ler uma folha quando estabeleceu um critério diverso na definição de propostas iniciais e que esta bancada deu a entender e deixou o aviso expresso de que não há paralelo em termos jurisprudenciais em Portugal sobre decisões desta matéria feitas desta forma. E, portanto, deixámos o aviso que poderíamos estar perante uma ilegalidade
em caso de uma futura impugnação que a obra venha a merecer por parte dos concorrentes. A segunda questão que queríamos deixar também clara é que não ficámos convencidos, depois de ler todo o projeto, e apesar dos esclarecimentos que nos foram dados, em relação àquilo que não era, na verdade, e que foi dito pelo Sr. Engenheiro que aqui esteve, diga-se em bom da verdade, não era, na verdade, uma tradução tal como a lei exige, estamos numa área de fronteira completa. Porque, na verdade, aquilo é um documento bilíngue. E um documento bilíngue não é uma tradução certificada como a lei exige. Portanto, estamos numa fronteira um pouco diluída em relação à legalidade que poderemos ter também de discutir mais à frente. Isto, e para acautelar questões que possam vir a ser colocadas sobre isto, porque é que uma tradução certificada não é o mesmo que um certificado bilingue? Porque um certificado bilingue é apresentado pelo próprio. E o próprio apresenta simultaneamente em duas línguas. Ora, não se contrapondo qual é a língua original, não é autorizada em termos de tradução. E, portanto, ela tem que ser sempre, segundo a lei, certificada e legalizada. Não o é. Esta bancada quer deixar aqui claro que sugere que esse documento possa ainda ser traduzido e certificado posteriormente, porque é possível, em termos de apresentação posterior, e que seja dado um prazo ao concorrente para apresentar esse documento certificado e traduzido nos termos que a lei exige. Temos depois várias questões quanto a prazos e quanto a critérios técnicos que foram de opção, mas para esta primeira ronda deixávamos estas questões para que possam ser analisadas e discutidas. Muito obrigado. Sr. Vereador António Marcelino. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, técnicos, público também presente. Sr. Presidente, para já também começar por enaltecer o facto de termos mais tempo de podermos analisar e da disponibilização dos documentos que nos permitiu, obviamente, uma análise mais cuidada e algumas questões que eventualmente não nos surgiram numa primeira fase, surgem-nos agora. Obviamente, trata-se de uma iniciativa, e não vou repetir aquilo que já foi dito na reunião anterior, mas parece-me que vale a pena sublinhar a importância desta obra para a população de Sacavém. Também, habitualmente, passamos por ali e até frequentamos alguns estabelecimentos e é de extrema importância e corroboramos um bocadinho daquilo que o Sr. Vereador André Ventura referiu relativamente ao facto das pessoas não saberem bem o que é que se vai passar e parece-nos todo pertinente aquilo que também já tínhamos avançado, a necessidade de fazer, de partilhar a informação com a comunidade. Um segundo aspecto prende-se com a questão dos erros e omissões. Na proposta da deliberação surge-nos no ponto 2 a ratificação de todas as decisões tomadas pelo júri, nomeadamente em matéria de aprovação de erros e omissões. Nós não vislumbramos na ata de reunião de Câmara 16ª extraordinária, onde foi aprovado o projeto, não vislumbramos lá que tivesse sido delegado essa competência ao júri. E coloca-se outra questão, mesmo sendo delegada, obviamente isto requer que quem aprova os erros e as omissões é a Câmara Municipal e não o júri. Eventualmente, não sei se, entretanto, houve algum desenvolvimento que desconheçamos em todo o processo, mas parece-nos que, da leitura que fizemos dos dois documentos, quer em março, quer agora, não houve essa delegação de competências para o júri se pronunciar sobre os erros e omissões e para aprovar. Portanto, a dúvida aqui é se estamos a aprovar ou se estamos a ratificar uma proposta do júri. Um segundo questão tem a ver com o facto, e é uma dúvida que emerge do facto de aparecerem aqui erros ou omissões que são assumidos pelo júri, mas não relativamente à empresa que, entretanto, saiu vencedor do concurso. Isto é, de que forma é que a empresa assume estes erros e omissões que outras empresas, até porque o júri admitiu exatamente esses erros e omissões, e de que forma é que a empresa DST assume esses erros e omissões em contexto de projeto. Uma terceira, prende-se com algo também dando continuidade àquilo que já foi o discurso aqui desta bancada na última reunião, com as implicações. Efetivamente, parece-nos também ter havido aqui falta de algum planeamento. Em termos de gestão, há sempre um exemplo que é dado
que eu nunca li, mas que é partilhado, que os alemães conseguiram mudar um aeroporto numa noite, mas demoraram um ano a planear. Nós ouvimos aqui alguns argumentos que o Sr. Vice-Presidente nos partilhou connosco, obviamente bastante válidos, mas há outros, parece que houve aqui falta eventualmente, de estar o planeamento, algum planeamento de cuidado, de forma a que qualquer obra que ocorresse ali, até que vamos ter ali um impacto de cerca de ano e meio de obra, e qualquer obra que vai surgir ali, nomeadamente a questão da requalificação da Praça da República, vai, obviamente, introduzir mais ruído ali naquele espaço, quer na área comercial, quer na área dos transportes, quer nas áreas pedonais, e, portanto, isto poderia, eventualmente, ter sido considerado. Sr. Presidente, para já era só. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais intervenções? Sr. Vereador André Ventura. Enfim, na sequência da intervenção do Sr. Vereador, esta bancada deseja apenas questionar se está aqui disponível o documento da delegação que foi referido, porque caso ainda exista, todo o procedimento é nulo e, portanto, nem valia a pena estarmos aqui a discutir isso. Portanto, era importante ver onde é que está essa delegação. Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Presidente, às senhoras e senhores vereadores, aos técnicos municipais, ao público. Algumas questões, irei responder e noutras, se o Sr. Presidente me permitir, pedirei, o concurso e a ajuda da Sra. Presidente do Júri, a Sra. Ana Luísa Ferreira. Primeiro, começando pelas questões colocadas numa primeira ronda pelo Sr. Vereador André Ventura, no que tem que ver, com os timings e com, a necessidade de se discutir um projeto com estas características de forma atempada com a população e com os vários setores representativos ou com os representantes de vários setores da população de Sacavém. Não podemos estar mais de acordo, Sr. Vereador. Aquilo que se coloca nós temos vindo exatamente a trabalhar no sentido de buscar as melhores soluções para os múltiplos problemas que seguramente se vão colocar. Não podemos, no entanto, ultrapassar etapas que, como foi explicado em anterior reunião, têm timings precisos. Por exemplo, não nos é possível ir discutir quais são as soluções ao nível dos desvios de trânsito sem sabermos qual é a entidade vencedora, porque cada uma das entidades que concorreu a este concurso tem soluções que são diversas. A ABB, por exemplo, tem uma solução diversa daquela que é defendida pela DST. Portanto, e não é possível ir discutir com a população na base de talvez seja assim ou talvez seja assim. Portanto, naturalmente que as pessoas aquilo que vão procurar são respostas e vão querer conhecer exatamente respostas a questões concretas. Aquilo que temos vindo a procurar fazer, e isso sim está ao nosso alcance e tem vindo a ser feito, é procurarmos identificar os aspectos que podem ser melhorados depois de conhecermos as propostas dos diferentes concorrentes, mas que é já óbvio que podem ser melhoradas e há várias coisas que podem ser bastante melhoradas, na nossa opinião, relativamente a vários problemas que se vão colocar em termos de impacto durante a realização desta intervenção. E é nesse trabalho que estamos empenhados neste momento. Estamos a procurar, avaliar aquilo que foi submetido à concorrência, e é aquilo que hoje aqui trazemos, é o resultado do concurso, e após as decisões sobre aquilo que foi submetido à concorrência, ou seja, sobre qual é a entidade que vai vencer esta adjudicação, no caso de hoje aqui tomarmos, como espero, uma decisão relativamente a esta matéria, nós vamos, na base da proposta dessa entidade, avançar então para a melhoria da proposta, nomeadamente nos seus impactos junto, da população, naquele espaço territorial, etc. Não podemos antecipar essa etapa, não podemos começar a melhorar uma coisa que ainda não está decidido, que é aquela. Portanto, é essa a razão, porque ainda não foi possível ir à discussão com a população, mas o sentido dessa necessidade tem estado muito presente naquilo que é, o espírito e o trabalho da Câmara. Não é por acaso que se traz hoje aqui a proposta de comissão de acompanhamento e não é por acaso também que há várias semanas a esta parte se iniciou um trabalho ainda interno, juntando vários departamentos e serviços da Câmara Municipal, exatamente no sentido de ir detectando problemas e tentando encontrar as melhores soluções para os problemas que previsivelmente se vão colocar. Portanto, não podemos antecipar etapas relativamente a esta matéria. Eu gostava de deixar isso muito claro, para que não subsista
existam dúvidas de que eventualmente terá havido uma subestimação, como pareceu de alguma forma subjacente àquilo que o Sr. Vereador aqui colocou, da importância dos impactos que a obra tem. Nós sabemos que a obra tem impactos, que eles vão ser difíceis, o seu tempo é um tempo prolongado, a extensão da obra é também muito grande e, naturalmente, que estamos conscientes da necessidade de intervir, procurando antecipar problemas e antecipar soluções o mais cedo que nos for possível. Uma outra questão é a questão da requalificação da zona. A requalificação da zona, todos estamos recordados, foi matéria que nos consumiu aqui largos minutos de discussão em anterior reunião. Nós temos, obviamente, o desejo que esta intervenção que vamos fazer sirva para fazer exatamente a requalificação da zona. Não é possível requalificar à superfície sem requalificar em profundidade. O Sr. Vereador não está cá há muito tempo, mas eu devo-lhe dizer, no período em que cá estou, portanto, no exercício de funções, portanto, nomeadamente no mandato passado, funções do ponto de vista executivo, no mandato passado e neste mandato, houve por 2 ocasiões abatimentos do caneiro de Sacavém, porque a estrutura está muito envelhecida, está, digamos, em muito mau estado de conservação e a qualquer momento podem acontecer as derrocadas que já por 2 vezes, neste lapso temporal, que no fundo são 5 anos, já aconteceram por 2 vezes. Portanto, não é possível, obviamente, requalificar à superfície enquanto não criarmos condições para que aquilo que está no subsolo seja, digamos, alvo de uma intervenção consolide, por um lado, melhor do ponto de vista da capacidade de drenagem e, sobretudo, crie uma solução técnica que nos permita encarar o problema das cheias, sobretudo na zona da Praça da República, portanto, que é onde há uma maior concentração das águas resultantes dos pluviais. Sem que isso aconteça, não é, obviamente, possível pensar na requalificação da zona. A requalificação, conforme também tive a ocasião de explicar em anterior reunião, não pode ser feita pela razão que aqui expus, e que é, enquanto não terminarmos a intervenção em profundidade, nós não podemos ter um outro empreiteiro a operar à superfície. E poder-se-á dizer, como os senhores vereadores perguntaram, e eu tive a ocasião de clarificar, porque é que não se fez tudo de uma vez? Não se fez tudo de uma vez porque aquilo que nos foi imposto do ponto de vista do prazo das candidaturas e o estado em que tudo aquilo que tem que ver com esta intervenção em subsolo se encontrava neste município, e as únicas peças que existiam no CIMAR e eram um estudo prévio para a intervenção em profundidade e nada para a intervenção à superfície, portanto, o estado em que tudo isso estava não era compaginável com o prazo da apresentação da candidatura. Portanto, nós tivemos que utilizar o tempo que tivemos para fazer a candidatura, em tempo recorde, que foi feita, foi entregue nos timings que eram necessários, e é isso agora que nos permite, digamos, avançar primeiro com a intervenção em profundidade e depois à superfície. Compreendendo o incómodo que resulta desta circunstância, não é menos verdade que há razões objetivas para que o processo tenha tido estas características. Portanto, e não era ultrapassável, não era possível fazer de outro modo. Senão eu peço a qualquer um dos senhores vereadores que explique como é que se pode fazer de forma diferente. Se o senhor vereador André Ventura souber explicar-me como é que é possível fazer de forma diferente relativamente a estas condicionantes, eu agradeço muito a sugestão. Mas não conheço, sinceramente. Uma outra questão que aqui se coloca tem que ver com, digamos, a incompreensão que o Sr. Vereador diz existir em alguns setores da cidade de Sacavém em relação aos constrangimentos e em relação ao próprio projeto. É natural que assim seja. Nós ainda não fizemos a apresentação pública do projeto, ainda não pusemos em marcha, digamos, as sessões que iremos realizar com a população de Sacavém e ainda não pusemos em marcha o plano de comunicação. E não podíamos pôr, porque obviamente não se pode anunciar uma obra que nós não sabemos sequer, primeiro, a quem é que vai ser adjudicada. Ainda neste momento, na reunião de Câmara, não sabemos. E mais do que isso, quando é que poderá ter o seu início? Portanto, não me parece que seja prudente a uma entidade pública responsável que, digamos, que vá para uma discussão com a população sem ter certezas, ou seja, levando dúvidas que adensam ainda mais as dúvidas legítimas de quem vive, trabalha, mora neste local. Portanto, cada uma destas fases tem que ter um passo e tem que ser passos que se vão dando, digamos, por uma determinada ordem. Se me pergunta, mas é ou não intenção da Câmara discutir isso com a população? É de certeza.
é, de certeza, utilizar todos os meios que estiverem ao seu alcance para dar a informação possível, de forma estática, do ponto de vista de campanha de comunicação e em sessões em que as pessoas possam legitimamente colocar as suas dúvidas, terem conhecimento sobre as características da intervenção, etc. Portanto, dizer que não podemos antecipar etapas sob pena de corrermos riscos e, digamos, de eventualmente pervertermos um processo que precisa de tranquilidade e não propriamente de fatores de perturbação. Sem que isto signifique que se pretende, de alguma forma, omitir, seja o que for, no que tem que ver com esta intervenção. Uma outra questão que aqui foi colocada em relação ao número de folhas e das propostas dos concorrentes, etc., etc., eu creio que já tínhamos ficado esclarecidos na anterior reunião. E aquilo que foi aqui explicitado, nomeadamente pela Sra. Presidente do Júri, mas ela com certeza que o fará com mais propriedade do que eu farei, isso eu estou bem recordado daquilo que foi dito na anterior reunião, foi de que, digamos, as 10 páginas eram 10 páginas indicadas a título indicativo. Portanto, aquilo que se pretendia era que, digamos, os concorrentes se concentrassem em relação àquilo que tinham para esclarecer num determinado número de páginas. Mas a engenheira Ana Luísa Ferreira explicará com certeza isso com mais detalhe do que eu. Em relação às questões da tradução certificada, etc., creio que estamos a falar de coisas diferentes, mas já remetia também para a Sra. Presidente do Júri a explicação sobre o que é uma tradução certificada e para que serve, e no caso concreto, que documento é que foi pedido aos concorrentes e aquilo que foi efetivamente entregue. Depois, dizer ainda o seguinte, peço desculpa ao Sr. Vereador António Marcelino, mas eu não percebi esta questão de como é que a DST assume erros e omissões em projeto. Sinceramente, não consegui perceber o sentido da pergunta e tenho que fazer o favor, foi dificuldade minha, seguramente, mas de me explicar para eu conseguir, ou eu ou a engenheira Ana Luísa Ferreira, conseguimos explicar com mais detalhe, porque eu, sinceramente, escapou. Sr. Vereador António Marcelino, já agora para concretizar. Bem, Sr. Presidente, não, a certa altura o júri assume que há duas empresas, penso eu, que apresentam aqui erros e omissões em todo o processo. Acontece que a empresa DST não diz que não há, portanto, não apresenta qualquer proposta relativamente aos erros e omissões. Isto é, o júri, por um lado, eu não tenho aqui o dado, assume que estes erros e omissões por parte de duas empresas, assume-as, portanto, ou assumi-las, diz que sim, senhora, concorda com elas e tem um valor aproximado de 350 mil euros. A empresa DST não apresenta erros e omissões relativamente à proposta. Isto é, o júri assumindo esses erros por parte de duas empresas, de que forma é que são absorvidas por parte da DST, que é a empresa que ganhou a obra, que ganhará, eventualmente, que é proposto para ganhar a obra, as assume também. Fiz-me entender? Vou dar a palavra, então, obrigado, Sr. Vereador, à Sra. Engenheira Ana Luísa Ferreira, Presidente do Júri. Olá, boa tarde a todos. Respondendo às questões que foram colocadas. Muito bem. Relativamente às folhas ultrapassadas, o que eu esclareci na última reunião de Câmara foi que, de facto, o limite era indicativo e não era taxativo. Ainda assim, o que nós indicámos foi que seriam 10 páginas exclusivamente descritivas. E o que disse foi que fizemos o trabalho de avaliar a totalidade das páginas descritivas, que vocês poderiam igualmente ter feito, porque agora têm acesso à totalidade das propostas, e o que concluímos foi aquilo que passo a dizer para a proposta vencedora. Memória descritiva e justificativa, desvios provisórios compatibilizados com o faziamento construtivo. Temos 8 folhas totalmente descritivas mais anexos. Faziamento construtivo, 4 folhas totalmente descritivas mais anexos. Execução da obra, 9 folhas descritivas mais anexos. Serviços afetados, 8 páginas descritivas ou de folhas exclusivamente descritivas mais anexos, que são muitos. Plano de trabalhos. Relativamente ao plano de trabalhos, 5 folhas exclusivamente descritivas mais anexos. Plano de mão de obra, 5 folhas estritamente descritivas mais anexos. Plano de equipamentos, 5 folhas completamente descritivas mais anexos.
Plano de pagamentos, 5 folhas, exclusivamente descritivas, mais anexos. Pontuação atribuída ao modelo de gestão da qualidade de execução da obra tem 3 folhas exclusivamente descritivas, mais anexos. Gestão de segurança em obra, 3 folhas exclusivamente descritivas. Modelo de sistema de gestão ambiental, 9 folhas estritamente descritivas. E modelo sistema organizativo para a execução da obra tem 11 páginas exclusivamente descritivas, ou seja, tem mais uma de que o limite, e o que eu disse, num total de mais de 180, que são anexos, e o que eu expliquei foi que mesmo que não a tivéssemos considerado, lemos, mas mesmo que ela não fosse considerada, ela não tem informação relevante, efetivamente. Mas aqui, e para o caso, tem 11 páginas descritivas no sistema organizativo para a execução da obra. De qualquer forma, nós dissemos que era indicativo e não taxativo. Depois, certificado de billing. Vou tentar explicar aqui, agora vou ter que fazer um bocadinho de teoria. O que é o IQNet? O IQNet é um dos parceiros da APCER, que é a Associação Portuguesa de Certificação. Volto a dizer, Associação Portuguesa de Certificação. O IQNet congrega as entidades de certificação nacionais de mais de 160 países. Isto porquê? Porque é difícil nós arranjarmos, num mercado que é internacional, a tradução para tudo e mais umas coisas. E, portanto, a APCER, ao fazer parte do IQNet, o certificado que é emitido na língua-mãe, que é o inglês, e na língua portuguesa. E, por isso, o certificado é o mesmo, não carece de tradução, efetivamente, porque o número do certificado, se vir atentamente, é o mesmo, e a parte disto, não é um documento que foi pedido com caráter obrigatório e insere-se na linha I do ponto 10.4 do programa de concurso, que é quaisquer outros documentos que o concorrente apresente por os considerar que são atributos da sua proposta. Ok? Pronto. Relativamente aos erros e omissões. Primeiro, a competência para aprovar erros e omissões não é possível de ser delegada no júri. E o júri não tem competência para os aprovar. Por isso é que os aprovou sem competência e traz aqui a sua decisão para ratificar. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, como é que são assumidos pela DST os erros e omissões? As reclamações dos erros e omissões aproveitam a todos os concorrentes. Imagine, eu sou concorrente e não fiz o meu trabalho de avaliação de erros e omissões. Pronto. E os outros concorrentes fizeram o trabalho deles porque entenderam que deveriam fazer. O júri avalia e analisa e é tomada uma decisão. Dessa decisão é produzido um novo mapa de quantidades que congrega a totalidade dos erros e omissões. Portanto, são corrigidas as quantidades para mais, são corrigidas para menos, são criados novos capítulos. E é sobre esse documento que é apresentada a proposta. Portanto, a proposta financeira que é apresentada por todos os concorrentes contempla todos os erros e omissões que foram aprovados pelo júri do procedimento. Dizer-vos ainda que, relativamente ao documento de delegação de competências, o mesmo não existe e permitam-me dar como exemplo, porque a memória é uma coisa que é importante. Nós, em 7 processos de contratação pública que tivemos de 2016 até agora, dos quais 4 foram sujeitos a visto prévio do Tribunal de Contas e que tiveram visto, nas 7 vezes, o procedimento relativamente a erros e omissões foi o que agora foi tomado. Ou seja, como não há correção do valor base, como são corrigidos apenas descritivos, algumas das quantidades são retificadas para menos, muito poucas quantidades foram retificadas para mais, efetivamente, e porque o órgão-Câmara reúne apenas de 15 em 15 dias, muitas vezes não é possível compaginar efetivamente a necessidade da decisão sem prorrogação com o vir ao órgão competente. E, portanto, isto é uma prática que é assumida, que tem sido implementada no Departamento de Obras Municipais e que, portanto, nós, efetivamente, só mantivemos a prática que temos tido e que, volto a frisar, tivemos sempre visto favorável do Tribunal de Contas. E creio que esclareci tudo. Muito obrigado. Não sei se há mais intervenções. Sr. Vereador André Ventura. Olá, Sr. Presidente, que isto não está fácil aqui. Muito obrigado. Obrigado pelos esclarecimentos.
O único item, e o que queríamos sublinhar aqui, Sr. Engenheiro, é que na proposta, em relação à matéria das partes, nós estamos de acordo consigo, em relação ao final. Não, estamos de acordo consigo. Há uma incongruência entre o que é decidido e depois o que é escrito. É isso que nós chamamos a atenção, porque eu vou-lhe recordar que na decisão que foi tomada, diz-se o seguinte: em relação ao procedimento do júri de esclarecimentos de 18 de outubro, se considera que o limite de páginas indicado se refere apenas a páginas com conteúdo totalmente descritivo, apelando o júri à capacidade de síntese do concorrente. Não diz nada de indicativo, taxativo, diz só que são estas. Não diz mais nada. E depois, mais à frente, a Sra. Engenheira diz assim: importa esclarecer que o concorrente pretende ver excluída a proposta por ter sido ultrapassado o número de páginas. Ó, senhor, é normal, eu faria ao mesmo se fosse advogado da empresa. Quer dizer, dizem uma coisa no início e depois acontece outra. E o que é respondido a este candidato é o seguinte: nós intuindo-se, desde logo que o limite não era taxativo, mas não foi dito atrás. É só isso que nós estamos a dizer. É que há uma incongruência textual, verbal e normativa. É só isso. Percebe? Não é minha, nem é de ninguém desta bancada. É daí desse lado. Nós lamentamos dizer assim, mas é verdade. Porque depois é dito, intuindo-se, desde logo, que o limite não era taxativo. Mas cá atrás diz-se que é taxativo e descritivo. Porque é todos com conteúdo totalmente descritivo, é 10 páginas de limite. Agora, nós não vamos levantar aqui questões normativas por uma razão, Sr. Engenheiro. É que, efetivamente, não foi ponderoso para a decisão final em causa. Agora, nós esperamos é que na ata final da decisão não fique que não foi lida uma página. Porque isso é mortal para qualquer concurso. Mortal. O júri decidiu não ler. Então porquê é que não leu a 11ª e leu as outras até lá? Podia não ter lido a 3ª. Ou a 5ª. Olha, vamos tirar uma. Calhas, pomos todas em cima e tiramos. Não pode ser, não é? Tem que haver aqui critérios de normatividade que são importantes, respeitar. Caso isto vá para tribunal, estamos a falar de 10 milhões. Estamos a falar de 5 euros, nem 10. Estamos a falar de 10 milhões. É muito dinheiro. Dinheiro que não é nosso, é dos contribuintes. Portanto, esse é o ponto que nós queríamos aqui considerar. Agora, agradecemos as explicações, tomamos boa nota delas, não queremos criar aqui nenhum problema com esta questão e, portanto, para nós é uma questão ultrapassada, gostávamos que ficasse em ata isto e que este procedimento não se repetisse em obras posteriores, porque nos parece ser muito perigoso do ponto de vista normativo. Sr. Engenheiro, um último esclarecimento que lhe queria pedir, e agradecendo-lhe a sua disponibilidade para isso, que era o seguinte. É dito também que um dos concorrentes, o concorrente ABB, não apresenta planos de prevenção e monitorização. E o concorrente diz que os apresenta e que eles constam na página 9 da sua proposta. Efetivamente, nós olhamos para a proposta que foi aqui disponibilizada e não parece que o concorrente de facto as apresenta. Há mais algum documento que tenha sido apresentado pelo ABB ou isto é tudo aquilo que subsiste? Porque há um momento em que se diz assim: no que respeita ao subcritério planos de prevenção e monitorização, o júri dono da obra refere que a concorrente ABB não responde ao solicitado. Não concordamos com tal entendimento, pois na página 9 do documento, modelo de gestão de segurança, são apresentados vários planos de prevenção e monitorização. Nós não temos esses planos. Portanto, das duas uma. Ou o concorrente não os apresentou e está a mentir, deliberadamente, ou então há aqui alguma coisa que não nos foi apresentada. É só isto. Está bem? Sr. Vereador António Marcelino. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também começar por agradecer já a rapidez com que a engenheira Ana Luísa nos fez chegar os documentos, que nos permitiu fazer uma análise muito mais detalhada daquilo que é este processo concursal. Depois, uma segunda nota, que há bocado não referi, mas penso que já na reunião anterior houve esse cuidado, chamar a atenção para o rigor com que deve pautar este tipo de processos. Entendemos que tanto o rigor deve estar em processos de 10 milhões como se fosse 1 milhão ou como 100 mil. Portanto, o rigor certamente será o mesmo em todos eles. Portanto, não vamos pôr este aqui mais rigoroso que os outros, senão estamos aqui a falhar em alguma coisa. Depois, obviamente, e também dando aqui um pouco, falar com o Sr. Presidente, o princípio de Peter é, se tiver que acontecer mal, corre. Portanto, o primeiro princípio de Peter é infalível nessas coisas e, efetivamente, compreendo perfeitamente aquilo que o Sr. Presidente disse. Não vale a pena estarmos a criar especulações relativamente àquilo que ainda não é, mas esperemos também que, depois de aprovado o projeto, seja efetivamente partilhado por todos. Esse é o interesse
vosso e essa também certamente nosso interesse. Relativamente à ratificação, eu já não estou totalmente de acordo, mas há aqui juristas e advogados mais adultos que eu, não é a minha área, mas entendo o processo de ratificação como um ato de confirmar qualquer coisa. Ratificar é um ato de confirmar qualquer coisa. Disse retificar, foi? Peço imensa desculpa. Não, são dois conceitos diferentes. É um ato de confirmar qualquer coisa. Efetivamente, aquilo que nos parece, então, é aquilo que devia vir aqui, a nossa modesta opinião, não era ratificar, mas aprovar o processo dos erros e omissões que foram assumidos pelo próprio júri. Era esta a nota. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vereador Nuno Botelho. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, dirigentes públicos e funcionários e público presente. Sr. Presidente, 2 ou 3 notas. Evidentemente que esta obra é um projeto necessário, tem um custo, um grande custo, mas nós estamos de acordo com ela. Vai tentar resolver um problema que durante as últimas décadas criou muitos conflitos e muitos problemas a estas pessoas. As pessoas vivem lá, ao comércio, etc. Muitos condicionamentos, e esta obra tenta resolvê-los. No entanto, temos que dizer que os constrangimentos que são levantados e que foram levantados pela Câmara não estão, de facto, na nossa opinião, completamente... como é que eu ia dizer? Portanto, não são garantidos que eles não vão deixar de existir. Na nossa opinião, as alternativas pedonais não são as suficientes. As alternativas ao trânsito também não são as suficientes. Há aqui esta questão do problema dos transportes públicos, que vai haver alterações dos transportes públicos e nós não temos aqui nenhuma, pelo menos eu não vi, se tiver peço desculpa, mas não vi nenhum parecer sobre as entidades que fazem os transportes públicos, nomeadamente a rodoviária. Também nos parece que, embora seja proposto depois na Comissão de Acompanhamento que façam parte, salvo erro, mas de facto não está nenhum parecer, nenhuma opinião sobre as propostas que estão em cima da mesa. Mas, apesar de tudo, parece-nos que estes constrangimentos, apesar de não serem todos colmatados, que não se há a palavra, todos colmatados, a obra é muito mais importante para as populações do que todos estes constrangimentos. Mas quero realçar, Sr. Presidente, que, por exemplo, na rua Alta Palma Carmos, vamos ter 274 dias de condicionamento ao trânsito. 274 dias. Quero também que fique em ata que nós temos muitas dúvidas que a obra só dure 540 dias. Digo-lhe já, Sr. Presidente, muitas dúvidas. A análise que fizemos, embora eu não seja um especialista, mas a análise que fizemos, isto nunca será menos de 700, 800 dias. Nunca menos. Mas cá estaremos para ver e depois lá veremos como é que vamos resolver essa situação. Também de realçar que em todas as outras ruas são cortadas, à exceção da Praça da República, todas elas estão acima de 240 dias. 240 dias de constrangimento, a Praça da República que tem menos, e ainda bem, porque a Praça da República, de facto, conflui ali um conjunto de artérias e, portanto, é o que muito bem terá menos tempo de constrangimento. 2 questões muito técnicas, Sr. Presidente. A primeira questão, muito técnica, que a Sra. Engenheira com certeza poderá ajudar-nos. A obra começa com a fase da cravação de estacas prancha no terreno. A certa altura, a DST diz que põe a hipótese ao contrário, se for possível. A questão é saber se foi verificado se é possível ou não. A empresa, quando fez essa proposta, entretanto, deve ter havido mais pedidos de esclarecimentos para termos a certeza que esta proposta, que é o que está em cima da mesa, é viável. E se não for viável, qual a alternativa? E se essa alternativa poderá custar ter mais custos para a Câmara. A segunda nota, também muito importante, Sr. Presidente, relativamente importante, é que a proposta, a apresentação que foi feita naquela reunião informal que nós tivemos, diz aqui um conjunto de dias para cada fase que depois não coincide exatamente com o conjunto da proposta feita pela DST. A pergunta é se, entretanto, isto foi entre a proposta que a empresa fez e o município, se foi visto caso a caso e depois então a proposta que foi mostrada é a final, ou se a proposta que a empresa fez inicial é que ela está mesmo em cima da mesa, para percebermos esta incoerência nas datas e na previsão dos dias. Mas também realçar que a própria empresa, a DST, no cronograma de trabalhos, o seu cronograma é diferente também da memória descritiva. São diferença de dias, não é uma coisa significativa, mas é só para percebermos se isto advém
de lermos 800 páginas e passou alguma, ou se advém de alguma negociação que houve entretanto e que não está aqui. Negociação ou conversa entre o município e a empresa, e isso não está aqui espelhada. Obrigado. Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a estas últimas questões colocadas, portanto, há algumas que são de índole manifestamente técnica, vou deixá-las para a engenheira Ana Luísa, mas há duas ou três que queria, obviamente, dar resposta. Uma delas tem que ver com a questão dos constrangimentos. Já tive a ocasião de explicar na anterior reunião e também nesta reunião, e vou fazê-lo de novo, em relação à questão dos constrangimentos que resultam daquela que venha a ser a escolha que esta Câmara Municipal vai ter que fazer daqui a pouco, quando tiver que votar a adjudicação desta obra. As questões que se associam aos desvios de trânsito e a outros impactos que decorrem da realização da obra não foram submetidos à concorrência, ou seja, eles não estavam presentes na proposta que os concorrentes tinham que apresentar. Aquilo que foi submetido à concorrência foram valores como a questão do preço, do tempo de execução, a qualidade técnica do projeto, etc, etc. E foi remetido para um período posterior, aquele que iniciaremos a partir do momento em que façamos a adjudicação desta obra, um período em que vamos discutir com estas entidades, como tive já a ocasião de dizer, em articulação com toda a comunidade local, através do concurso também da própria Comissão de Acompanhamento, a forma como iremos minimizar os impactos que todos nós sabemos, e não vale a pena escamoteá-lo, que esta obra vai ter em Sacavém. Nós estamos a falar de um problema que durante muitas décadas esteve sem qualquer resolução em Sacavém, que se agravou de forma exponencial nos últimos anos e relativamente ao qual esta Câmara Municipal não pode assobiar para o lado fingindo que não tem um assunto muito sério para resolver em Sacavém. Porque se nós não o resolvermos agora, com os impactos que a obra necessariamente terá na vida das pessoas, aquilo que vai acontecer é que daqui a 10 anos teremos menos condições para o conseguirmos resolver, por mercê de várias condições. Condições financeiras, porque não teremos acesso a determinado tipo de financiamentos que neste momento existem, mas também condições do ponto de vista das condições presentes no local que derivam das alterações climáticas, da impermeabilização dos solos e de muitos outros fatores que concorrem para que o problema tenha vindo a surgir com uma cadência cada vez mais frequente e, digamos, com um impacto cada vez mais poderoso, exatamente por não se ter, digamos, tomado as medidas que é necessário fazer. Nós não podemos continuar a correr o risco de apenas numa década ter 17 inundações, como tivemos na última década na Baixa de Sacavém. Na minha opinião, isto é que ninguém compreenderia. Por mais dura que seja esta obra, e nós temos que criar condições para que ela seja o menos dura possível para as pessoas e tenha o menor impacto que for possível para as pessoas, mas terá sempre, nós temos que atacar este problema de frente. E atacar o problema de frente significa encontrar as melhores soluções do ponto de vista técnico e discutir com as pessoas como é que, digamos, podemos ajudar a minimizar, digamos, os impactos que a obra sempre terá sobre o cotidiano das populações. Agora, não haja dúvida nenhuma, aquilo que se vai fazer em Sacavém é algo que pretende concorrer para resolver e, digamos, diria de forma completamente definitiva, é excessivo, mas eu diria para resolver no essencial o problema que temos tido ali cada vez que chove. E essa é uma oportunidade que eu acho que é única e temos que estar conscientes, independentemente das dúvidas que são legítimas e que a todos nos assistem, temos que estar conscientes que não podemos, digamos, continuar a adiar o assunto. Portanto, e a coisa tem, naturalmente, que avançar. Depois, dizer o seguinte, Sr. Vereador, não houve nenhuma negociação relativamente Pois, temos que ter cuidado com o que dizemos nestas reuniões, até porque estão a ser gravadas. Não houve nenhuma negociação em relação ao número de dias ou à forma como a obra vai decorrer. Nem podia haver. Portanto, aquilo que acontece, a engenheira Ana Luísa já vai explicar, é que, digamos, porque é que há uma determinada contabilidade que parece não bater certo no princípio e no fim, não é? E há ali uma diferença de cerca de 20 dias.
há uma diferença de cerca de 20 dias, mas a engenheira Ana Luísa explicará melhor do que eu, que corro o risco de não conseguir dizer com a qualidade que ela seguramente vai utilizar para explicar a razão porque isso acontece. Dizer que os constrangimentos do ponto de vista pedonal, dos transportes públicos e tudo mais, são assunto que nos preocupa e para o qual estamos a procurar encontrar solução do ponto de vista técnico, sendo que nem tudo será possível, naturalmente, resolver. Disse, Sr. Presidente. E pedi à engenheira Ana Luísa para completar. Muito obrigado, engenheira Ana Luísa. Sr. Vereador, tem a palavra. Nuno Botelho. Muito obrigado. Sr. Vice-Presidente, eu disse mais ou menos o mesmo que o senhor disse. O que fizemos foi alertas. E os alertas têm que ser feitos agora, até porque disse bem, ainda vai ser depois falado com a empresa que ganhar, se nós aprovarmos. Isso também é uma falácia, Sr. Presidente. Nós não fazemos aqui nenhuma escolha. Nós aprovamos ou não uma escolha do júri. Portanto, é só para não haver dúvidas. Eu sei, mas isso fazíamos aqui uma escolha, cometeu um erro idêntico ao meu. De facto, não há negociações, mas há pedidos de esclarecimento. Portanto, pode o município pedir esclarecimentos a uma proposta, como pode a empresa pedir esclarecimentos ao município. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, está clarificado. Senhora engenheira Ana Luísa Ferreira. Então, tentando esclarecer. De facto, os planos de prevenção, que fazem parte de um subcritério do critério Sistema de Gestão de Segurança para a execução da obra, que diz, apresenta lista com planos de prevenção e monitorização para os 5 principais trabalhos com riscos especiais identificados no PSS, a ABB continua com a pontuação 0, porque de facto não apresenta, efetivamente. Pronto, não apresentou de todo, ok? Depois, relativamente à ratificação versus aprovação. Eu presumo que tem que ser ratificação, porque se for uma aprovação, nós temos propostas que são nulas, efetivamente. O que nós estamos a pedir à Câmara é que a Câmara ratifique a decisão que o júri tomou sem ter competência para o efeito. É a decisão em causa, não é a lista, porque a lista, essa está aprovada por nós. A decisão de a aprovar é que nós estamos a pedir que seja efetivamente ratificada. E eu aí acho que é mesmo uma ratificação, efetivamente. Mas posso estar enganada porque o meu domínio não é o domínio jurídico. Volto a frisar que fizemos exatamente o mesmo procedimento em procedimentos anteriores e que efetivamente todos eles foram visados pelo Tribunal de Contas e que esta questão da ratificação nunca suscitou qualquer tipo de reflexão. O que não é argumento, porque não tendo suscitado, pode suscitar desde já, efetivamente, mas quer dizer, a prática de anos leva-nos a concluir que de facto não temos estado a fazer da forma errada, mas pronto, esta não é uma justificação que seja uma justificação que para mim seja válida, de qualquer forma. Depois, constrangimentos identificados não são garantidos pela proposta. Relativamente a isto, a proposta incide sobre os atributos que são submetidos à concorrência. Os constrangimentos não foram submetidos à concorrência. Nós não pedimos aos concorrentes para avaliarem constrangimentos. Nós, Câmara, é que avaliámos constrangimentos e identificámos das soluções que nos foram apresentadas algumas medidas mitigadoras. Pronto, é disto que estamos a falar efetivamente. Os constrangimentos não foram identificados pelos concorrentes. Os concorrentes responderam aos critérios da adjudicação. E os critérios da adjudicação respondem àquilo que, num determinado momento, ou seja, em março de 2017, o júri entendia que devia ser aquilo que devia ser distintivo das diferentes propostas dos concorrentes. À data de hoje, e com a reflexão que já temos, efetivamente fomos identificando mais coisas essas que não estão efetivamente contidas nas propostas e que não tinham que estar, nem podem estar, porque as regras do concurso foram aprovadas em março de 2017 de forma clara e inequívoca. E, portanto, não pode nenhum concorrente refletir sobre coisas, ou não deve, que não lhe pediram para refletir. Não seria correto, e muito menos seria correto que o júri as avaliasse quando não disse que as iria avaliar. E isto é um facto. Agora, o tempo que medeia entre o visto do Tribunal de Contas e a assinatura do contrato é o tempo para que em equipa, e eu volto a frisar, uma obra é o resultado de um bom projeto, de uma boa equipa de fiscalização e de um bom empreiteiro. E o que nós vamos é, neste momento, congregar esforços para que os documentos que não são documentos fechados
possam evoluir no sentido de dar a melhor resposta às populações de Sacavém. Essa é a grande questão, mas de facto não há nenhum concorrente que possa sonhar ou fazer qualquer tipo de ilação sobre o que é que o júri está a pensar num determinado momento. E o que é facto é que desde março, em que aprovámos as peças do procedimento, março de 2017, até hoje o nosso nível de reflexão e de preocupação efetivamente evoluiu. Porquê? Porque também vamos conhecendo melhor o projeto, porque também vamos conhecendo melhor a realidade de Sacavém e porque, entretanto, vamos refletindo mais sobre as soluções. Depois, relativamente aos transportes públicos, não faz sentido discutir o que quer que seja com os transportes públicos, com os operadores. Ou seja, na realidade o que nós temos é uma condicionante. A partir de agora, e a partir do momento em que tivermos um adjudicatário, efetivamente, presumivelmente teremos um adjudicatário, depende da votação de hoje, efetivamente, a partir daí é que se vão iniciar as conversas com os transportes públicos e a partir daí é que se vão avaliar, efetivamente, quais são as alterações que se têm que implementar nas carreiras, se é que se têm que implementar desde já alterações nas carreiras de transportes públicos. Mas isso é um momento que é um momento subsequente, porque neste momento que estamos a decidir sobre a proposta, não há, se for ver nos subcritérios, não há nenhum subcritério relacionado com transportes públicos. Nenhum. Nós falamos dos desvios de trânsito como um todo. Se calhar, à data de hoje, se calhar deveríamos ter pensado nisso. Mas como pensámos nisto em março de 2017 e aprovámos isto em março de 2017, isto só nos pode servir como uma oportunidade de melhoria para procedimentos futuros. Por último, cravação de estacas se possível. Nós aprovámos um projeto de execução. Quem tem que responder se é possível ou não é possível é o projetista, que assinou um termo de responsabilidade sobre a sua execução. E ele diz que é possível. Se não for possível, o que acontece é que não é o empreiteiro que é responsável por isso. O que nós temos é que encontrar uma solução alternativa. Ok? Mas neste momento, com os dados que o projetista tem, e os dados que o projetista tem são um estudo geológico e geotécnico, nada lhe faz pensar que não seja possível cravar as estacas prancha. Isto porquê? Porque a metodologia construtiva que ele preconizou para o seu projeto, que é um projeto de betão armado e enterrado, é recorrendo à metodologia das estacas prancha, ao processo construtivo, não é uma metodologia, peço desculpa, ao processo construtivo da cravação de estacas prancha. Relativamente aos erros que possam existir, o que vale é a proposta. Eu, na apresentação que fiz, efetivamente, copiei da proposta da DST para aquele mapa que é o faseamento, os dias. Posso-me ter enganado. Entretanto, pedi, efetivamente, que me fizessem chegar à apresentação e há, de facto, um equívoco. A caixa de ligação diz que é do dia 421 ao dia 532 e, na realidade, devia ser do dia 431 e não, portanto, foi um erro de simpatia entre o 2 e o 3 que passei mal. Peço desculpa pelo caso. Senhor Vereador Nuno Botelho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelos esclarecimentos da Sra. Engenheira. Bem, agora, depois dos esclarecimentos, portanto, nós apresentamos os constrangimentos, só metemos no caderno de encargos, há propostas, mas os proponentes fazem propostas para colmatar esses constrangimentos, certo? Bem, está bem? Não tenho identificado porquê. Vereador, continua. Bem, de qualquer forma, são as propostas que estão aqui em cima da mesa e nós achamos que elas são curtas, digamos assim. Quanto à questão das empresas de transportes coletivos, transportes públicos, é evidentemente que a senhora engenheira faz a sua consideração em relação, só agora, o segundo passo é que teremos de conversar com esta entidade e com outras entidades. Nós achamos exatamente o contrário, Sr. Presidente. Achamos exatamente o contrário. O mesmo em relação aos cadastros das infraestruturas, etc. Porque isso pode condicionar todo o projeto. E fiquei até um bocado preocupado, porque a senhora engenheira diz-nos que, caso a cravação das estacas prancha não se forem possíveis tecnicamente, por qualquer motivo, geomorfológico ou por outro qualquer, o empreiteiro não é o responsável. Portanto, na prática, somos nós os responsáveis. É importante que isto
fique registado em ata, para depois todos estarmos cientes do que é que estamos a votar. Muito obrigado. Sr. Vereador, esse método foi apresentado pelo projetista e o projeto que pusemos a concurso mereceu uma resposta do empreiteiro e no projeto está esse método. Portanto, por isso é que o empreiteiro não é responsável. Ele está bem, mas por isso é que ele não é responsável, porque ele teve que apresentar propostas para aquele método, que não foi ele que escolheu. No fundo é isto. Sr. Vereador André Ventura. Nuno Botelho. Sim, peço desculpa, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o próprio empreiteiro que diz que, se for possível, eu acho que, face a esta frase, e desculpe-me estar a meter no trabalho do júri, o júri que podia ter feito é pedir esclarecimentos qual é que é a alternativa. Portanto, o júri podia ter dito ao empreiteiro, e a todos, se calhar, qual é a possível alternativa e que custos terá a possível alternativa. Porque nós vamos votar aqui uma proposta com esta situação, com esta fase concreta técnica, e, portanto, e se for possível, ou se não for possível fazer este procedimento técnico, nós devíamos ter aqui já uma possibilidade alternativa. Deduzo eu. Muito obrigado. Sr. Vereador André Ventura. Sr. Presidente, apenas aqui um último esclarecimento que ainda queria suscitar e ficamos e agradecendo mais uma vez aqui a disponibilidade. Foi dito aqui pelo Sr. Engenheiro que o concorrente ABB não apresentou o tal plano no âmbito da gestão de segurança. Mas nós está aqui um plano de gestão de segurança da ABB e tem no ponto 6, prevenção, está no ponto 6.1, diz medidas para a prevenção e avaliação de riscos associados às diversas operações, e o ponto 8 diz ações para implementação, monitorização e avaliação das medidas preventivas. Portanto, ou não existe ou é insuficiente, é uma coisa diferente. Não é? Podem não existir tecnicamente, isto depois pode ser explicitado. Em qualquer caso, gostava, porque não conseguimos encontrá-lo, onde é que está o plano da gestão da segurança, de prevenção e monitorização do concorrente vencedor? Porque também, já agora, aproveito para lhe questionar sobre isso. É o primeiro. Um segundo, Sr. Presidente, muito rápido. É igual. Bom, Sr. Engenheiro, o primeiro esclarecimento que queríamos colocar-lhe era este. Era porque é que este não foi validado como um plano de prevenção e monitorização. Sobretudo no confronto com o plano de prevenção do concorrente vencedor, a DST. Porque chamamos-lhe a atenção que há 2 pontos aqui de prevenção em relação às atividades a desenvolver. Podem não ser tecnicamente um plano de prevenção e monitorização. Senhora Vereadora Sónia Paixão. Bem, muito boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, vereadoras e vereadores, dirigentes, técnicos municipais. Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu acho que esta discussão de hoje é na sequência da anterior e acho que em termos de ata deve ficar a ata conjunta e ficar todas as intervenções espelhadas na mesma, porque senão estamos aqui constantemente a levantar o mesmo tipo de situação que já o fizemos. Muito concretamente, acho que na nossa proposta, e como jogar pelo seguro é sempre melhor, também tenho aqui algumas dúvidas de interpretação do ponto de vista jurídico e sugeria que, não nos considerando a proposta, mas mesmo nos pontos a aprovar, no segundo, em vez de estar a ratificar, tivesse a aprovar todas as decisões do júri, acho que ficávamos todos mais confiantes. Hoje, o PSD, do ponto de vista do procedimento, traz aqui um conjunto de dúvidas. Acho que o Sr. Presidente já relembrou de alguma forma
que muito do que hoje vamos estar aqui a aprovar, ou da forma como vamos aprovar, foi decidido em março de 2017. Portanto, não vale a pena estar hoje, e acho curioso o PSD estar a fazer essas questões, e inclusive é o vereador Nuno Botelho que vem do passado. Portanto, hoje não vale a pena estarmos a falar sobre a forma como o procedimento foi aberto, das escolhas que tivemos no passado, porque, bem ou mal, já as tivemos. E hoje é uma inevitabilidade e, portanto, estamos cá todos para assumir e estou certa que, por bem, com grande confiança... Não. Ouça, temos vários momentos do procedimento. Eu ouvi-o com atenção e agradeço que faça o mesmo. Temos vários momentos do procedimento, por isso é que temos aqui as nossas intervenções em cada um deles. E em cada uma das fases estamos a aprovar aquilo que compete a cada uma das fases. E, portanto, fazermos aqui hoje juízos de valor sobre formas e critérios do caderno de encargos não é hoje o momento. Portanto, hoje estamos perante uma decisão final. Sobre essa, é natural que subsistam dúvidas e que sejam colocadas a quem aqui está hoje do ponto de vista técnico a representá-lo, e acho que a engenheira Ana Luísa tem sido suficientemente clara para dissipar todas as dúvidas que existem. E quanto a esse facto, não me sinto em pé de igualdade para estar a esgrimir argumentos com ela, sendo certo que este júri que levou a cabo este processo, não só pela experiência, como pelo trabalho profissional que tem demonstrado, hoje dá-nos aqui alguma confiança. Nós gostávamos de também voltar mais uma vez a dizer que, do nosso ponto de vista, e hoje vem o PSD dizer que, entretanto, foi ouvir a população e que foi contactar os comerciantes. Nós dissemos na quarta-feira passada, não sei se recorda, nós dissemos isso na quarta-feira passada e, inclusive, lemos uma comunicação dirigida ao Sr. Presidente da Câmara por aquele que também representa os comerciantes e os residentes daquela União de Freguesias, que foi um e-mail enviado pelo Sr. Presidente da União de Freguesias Sacavém e Prior Velho. Entidade essa que até este momento também ainda não foi ouvida e com tal facto nós também não concordamos que só agora é que seja chamada a tomar conhecimento. Bem sei que a proposta final é aquela que nós hoje vamos aqui aprovar e aceito a argumentação de que até agora não havia nada em concreto para podermos apresentar à população, para podermos envolver as várias entidades. Aquilo que nós esperamos é que esse momento agora ocorra muito, mas muito em breve. E, portanto, que não estejamos aqui a aguardar mais um mês ou que, entretanto, se comece a montar estaleiro sem irmos fazer esta apresentação pública ao local. Da parte da bancada do Partido Socialista, e, Sr. Vice-Presidente, desculpa, às vezes nas suas intervenções um pouco acutilante, parece que gosta de acusar o passado e acusa o passado dizendo que não podemos, tal como no passado, assobiar para o lado. E, desculpe, mas essa expressão não lhe fica bem porque, como sabe, no passado não assobiámos sempre para o lado nesta matéria, fizemos aquilo que tivemos naquele momento ao nosso alcance. Hoje não assobiámos de maneira nenhuma, o atual Executivo Municipal não assobiou de maneira nenhuma para o lado, porque tinha logo ali ao lado a entidade que estava responsável para executar a obra e com participá-la em 83% e, portanto, nós bem podíamos assobiar para o lado nos anos em que o PS foi poder e que nada vinha desse ponto de vista. Agora, eu se quiser usar da mesma expressão, e mais uma vez voltarmos ao mesmo foco, eu acho é que nós, neste momento, não devemos é continuar a assobiar para o lado, não ter um projeto de requalificação da Praça da República. E porquê? Porque nós sabemos que, para além deste problema que agora vamos intervir, há um outro que tem a ver com a circulação rodoviária na Praça da República. E esse é o principal, ouvindo as populações, esse é o principal problema daquela zona de Sacavém. E aí é que não podemos assobiar para o lado, se deixarmos passar mais 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, sem ter efetivamente aqui uma solução projetada e definida para aquela que seja a intervenção da Câmara Municipal de Loures. Esse é o nosso objetivo e é aquilo que nós queremos deixar bem claro neste momento. Já o fizemos desde o passado, em coerência com a primeira intervenção que sobre este assunto aqui tivemos. Não foi uma opção dos senhores. Muito bem, já escamoteámos aqui argumentações na reunião anterior. Não vale a pena. Em cada momento, quem está a decidir, decide.
sempre com a convicção de que está a fazer da melhor forma. Tudo bem, pronto, não vale a pena estarmos a dizer que no passado houve outros que assobiaram para o lado. Sr. Presidente, eu acho que hoje estamos em condições... Eu ia mesmo dizer, Sra. Vereadora, que penso que depois das respostas da engenheira Ana Luísa, não sei se o Vice-Presidente ainda quer intervir, devíamos estar em condições de votar. Então, primeiro vou dar a palavra à Sra. Engenheira Ana Luísa, depois termina o Sr. Vice-Presidente e depois votaremos. Sra. Engenheira. Então, sistematizando a última informação, os cadastros foram todos patenteados. O que acontece é que os cadastros não correspondem à realidade. E isso, perdoe-me, mas não há como, não há projetista nenhum, porque os engenheiros não têm o dom da adivinhação. Assentam as suas premissas de projeto em factos e, de acordo com os factos de que dispomos neste momento, a solução que foi identificada pela equipa projetista foi esta. Depois, a questão da cravação, eu permito-me trazer aqui à memória aquilo que expliquei quando foram os trabalhos a mais do Muro da Tesoureira. O que é uma sondagem geológica e geotécnica? Trata-se de avaliar pontualmente, em zonas identificadas como sendo as zonas mais perclitantes do ponto de vista da geomorfologia, e depois, entre pontos, é feita uma interpretação por interpolação. Não há nenhum projetista, nem nenhum proponente que consiga, num determinado momento, garantir com 100% de certeza, porque a engenharia não funciona com 100% de certeza, que uma determinada solução é a solução. Acresce a isto tudo que não é possível ao júri do procedimento prestar este tipo de esclarecimento, nem pedir que seja apresentado um atributo que não faz parte do caderno de encargos. Isto não é equacionável, não faz parte das regras do jogo. Isto era alterarmos as regras do jogo a meio do procedimento. Nós patenteámos no caderno de encargos a possibilidade do processo construtivo ser variante. Se o empreiteiro tem tantas dúvidas, pode agora, a partir do momento que sabe que é o vencedor, estudar uma solução variante que otimize tempo, dinheiro, porque o dinheiro que otimizar vai ser só dele. E por isso, e porque nós sabemos que a solução construtiva é determinante, é que a patenteámos efetivamente a concurso a possibilidade dela ser variante sem alterar o esquema de princípio hidráulico. Sobre a questão da lista dos trabalhos, vou tentar explicar. O Plano de Segurança e Saúde faz parte do projeto de execução. O Plano de Segurança e Saúde identificou um conjunto significativo de trabalhos com riscos especiais. O que acontece é que depois a empresa ABB não apresentou uma lista de planos de prevenção para esses trabalhos com riscos especiais, apresentou para outros e, portanto, nós demos nota 0. E a DST apresentou para 5 daqueles que nós identificámos como trabalhos contendo riscos especiais. Como podem imaginar, tem a ver com escavações, com trabalhos sobre linhas de muito alta tensão, trabalhos em altura, porque continuamos a ter um esquadro com 2,75 m, embora esteja enterrado, que vai ser construído sob o processo tradicional, entre outros que eu não sei de cor. Permitam-me só me relembro destes 3, não me relembro dos restantes 2. E acho que esclareci tudo. Muito bem. Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. 2 ou 3 questões muito rápidas. A primeira tem que ver com a questão da requalificação da Praça da República, que de novo é aqui colocada, pese embora ter sido já motivo de discussão em anterior abordagem, na anterior reunião. Não tem mal nenhum nisso, mas clarifiquemos de novo argumentos. A requalificação da Praça da República, no sentido de, digamos, ela ser, digamos, coisa diferente daquilo que resultará desta intervenção, está intimamente ligado a outros processos que, neste momento, não é possível termos a certeza quando é que poderão vir a estar concluídos. Ou seja, é sabido que existiu um estudo sumário, eu diria, antes de prévio, relativamente à Praça da República, fazendo dela um nó de circulação viária, portanto, na Baixa de Sacavém, e de distribuição exclusivamente viária, associado ao plano de urbanização, que foi solicitado à obra Iverca que apresentasse para, digamos, a urbanização que pretendia desenvolver à data
direta nos terrenos do quartel de Sacavém. Como é sabido, esse plano de urbanização não avançou e o que resulta disso é que, já posteriormente a isso, toda a obra Iverca entrou num processo de insolvência e há hoje outros proprietários cujos timings relativamente à rentabilização daquele espaço, bem como à natureza daquilo que lá pretendem fazer, não está ainda clarificado qual será. Ou seja, nós não sabemos se vai ali nascer uma urbanização, quando é que nascerá, e também não há um plano de urbanização que é preciso elaborar para lá. Aquilo que neste momento está preconizado em relação à Praça da República é ela ser um nó, do ponto de vista rodoviário. Eu creio que a prática vem comprovando, desde que foi executada a nova travessia sobre o Rio Trancão, que as coisas funcionam de forma, eu diria, regular, não isentas de dificuldades em algumas horas, mas de forma regular relativamente àquele espaço. Não será a solução ideal, não é a solução que pretendemos para o futuro, numa perspectiva de requalificação da cidade, portanto, e da zona baixa de Sacavém, naturalmente que terá que ser outra, mas isto tem que ter um tempo também para se desenvolver e tem que ser, nomeadamente, articulado com outras pretensões existentes na zona que têm que ser cozidas com esta, para que resulte uma proposta que seja equilibrada para a população e, sobretudo, para o serviço de uma eventual densificação da urbanização em toda aquela zona, que não é questão de menos importância, porque nós não podemos, obviamente, à semelhança daquilo que se preconizava no anterior plano de urbanização, criar uma situação em que, esta zona fique completamente congestionada por parte daqueles, ou em consequência daqueles que pretendem entrar ou sair dentro de uma urbanização onde iriam ser construídos uns milhares de fogos. Portanto, esta é uma questão que tem que ser adequadamente ponderada, não é, uma vez mais, compaginável com o tempo que temos para executar esta obra, tem que ser alvo de ponderação por serviços municipais e resulta de vontades que estão para além dos próprios serviços municipais, nomeadamente resultam da iniciativa privada e da vontade de terceiros. A questão é obviamente pertinente, mas tem esta natureza que aqui estou tentando explicar. Uma outra questão, relativamente à questão da Praça da República, Sr. Vereadora, quando eu há pouco falei em décadas em que assobiámos para o lado, significa, estava imbuído pelo espírito daquela que é a minha formação académica. Como sabe, eu não sou do tempo curto, sou do tempo longo, não é? Portanto, tenho a minha licenciatura em História, portanto, e naturalmente que, nunca olho para isto numa perspectiva tão curta, como a senhora vereadora às vezes atribui, às palavras que vou dizendo e acha logo que está, que eu já estou a afiar a faca na pedra da molar, preparando aqui um pogrom, portanto, em relação àquilo que se passou nos últimos 10 ou 15 anos. Não, senhor vereador, o problema é que o Caneiro de Sacavém tem, grosso modo, um século. E durante um século não houve, o olhar para aquele espaço como um problema para se resolver de facto. E foi, construído sobre uma ribeira uma cidade. Isto é que é um erro do passado que não se pode voltar a repetir. Mas pior do que isso é persistirmos na ideia de que não há nada a fazer ou que, é uma fatalidade com a qual temos que conviver. Felizmente não foi esse o pensamento que prevaleceu nos últimos anos. Acho que foi possível estabelecer uma articulação entre a Administração Central, que está consciente do problema, e a administração local. Recorreu-se àquilo que já havia sido desenvolvido quando a Expo 98, num estudo prévio, para se encontrar uma solução técnica, e foi isso que possibilitou a solução que hoje aqui estamos a discutir e a conversar. Portanto, quando falava há bocado na questão do passado, era de facto num horizonte temporal um bocadinho mais lato do que aquele que o Sr. Vereador imaginou. Depois, uma terceira e última questão tem que ver com a questão da União de Freguesias. De facto, foi colocada a questão que tinha vindo a correspondência da União de Freguesias. Tinha chegado, na última reunião que colocou-se esta questão, tinha chegado no dia anterior por e-mail, e no dia a seguir à reunião de Câmara tive a ocasião de recuperar esse e-mail, que não foi dirigido ao Departamento de Obras Municipais, foi a outra unidade orgânica, e no dia imediatamente a seguir respondemos à União de Freguesias. Ou seja, a nossa intenção é que, de facto, persista aqui uma articulação que a própria Comissão de Acompanhamento tem por objetivo assegurar. Portanto, não nos interessa aqui um clima de quesília em torno de um problema que já tem complexidades suficientes para, nos trazer a todos ocupados. Eu acho que devíamos fazer prevalecer, ciente das nossas diferenças, ciente de que somos entidades com cariz político, ciente que temos diferentes formas de olhar para este problema e até que, muitos irão tentar
tirar partido à sua maneira daquilo que ali vai acontecer. Tem que haver aqui o máximo denominador comum e que é o máximo denominador comum dos interesses da população de Sacavém. E nós teremos que fazer o que nos for possível para que esta obra, que é muitíssimo importante para Sacavém, para a Zona Oriental, decorra com o menor sobressalto possível, independentemente da perspectiva que cada um de nós possa sobre ela ter. Diz, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Penso que estamos agora em condições de... Sr. Vereador Nuno Botelho, isto tem de ter um fim. É como a obra também tem que acabar, não é? E começar e acabar. Tem a palavra. É só uma conclusão, Sr. Presidente. Eu estou aqui a pensar se digo uma coisa ou não. Se calhar não vale a pena dizer. Se calhar não vale a pena dizer. Não vale a pena dizer. Ou vou dizer qualquer coisinha. A senhora engenheira, permita-me que lhe diga isto. Não nos responda enfadada. Não vale a pena. Primeiro ponto. Segunda nota. Dom de adivinhação. Trazer à memória. Senhora engenheira, os eleitos são estes. A senhora é a responsável do júri. Vamos ter calma nas respostas, como damos as respostas. Conclusão do que a senhora engenheira disse. Cadastro de infraestruturas, temos que furar o solo. Condições geomorfológicas, temos que furar o solo. Propostas para mitigar as condicionantes. Vamos agora negociá-las. Os constrangimentos, peço desculpa. Vamos agora negociá-los. Muito obrigado, Sr. Presidente. Negociá-los, dialogar. Vamos agora dialogar com o vencedor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Fiquem até esta declaração. Ficará, Sr. Vereador, e também a minha declaração, que não partilho da apreciação que fez das intervenções da engenheira Ana Luísa e penso que não correspondem a essa descrição. Muito obrigado, engenheira Ana Luísa, às suas explicações, muito pormenorizadas e tecnicamente fundamentadas. Eu penso que estamos em condições de votar. Queria informar a Câmara que, no meu entendimento, devemos mesmo ratificar. Ratificação visa corrigir um ato inválido e, portanto, o júri não tinha competência para aprovar, para decidir da lista de erros e omissões, e o que vamos é sanar esse facto ratificando na Câmara. Esse é o entendimento da jurisprudência, que já tivemos a oportunidade de consultar agora aqui também, e, portanto, eu penso que é a decisão mais adequada. Ainda por cima, enfim, como disse a engenheira Ana Luísa, não sendo isso um argumento definitivo, há precedente no nosso trabalho e na apreciação dele pelo Tribunal de Contas, que também nos dá algum conforto deste tipo de procedimento. Vou pôr então à votação o ponto 1, proposta 198, trata-se da aprovação do relatório final sobre esta obra. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 2, que penso que não merecerá a discussão. Sobre o primeiro ponto, tem a palavra, a Sra. Vereadora Rita Leão. Boa tarde, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Relativamente a este ponto, nós gostávamos de apresentar e deixar em ato uma declaração de voto. A bancada do Partido Socialista votou, em primeiro lugar, favoravelmente a esta proposta, como certamente todos, no pressuposto do cumprimento de todos os preceitos legais. O processo de regularização e requalificação do releito da Ribeira do Prior Velho iniciou-se em 2009 com a administração PS, através da construção do intersetor do Figo Maduro e da obra de requalificação da Ribeira do Prior Velho, cuja obra, a cargo do Sintejo, constituiu um investimento de 3,1 milhões de euros. A presente proposta é o culminar lógico desse processo, representando um investimento de cerca de 9 milhões de 600 mil euros. Só possível graças ao atual governo do Partido Socialista, que possibilitou recursos a fundos comunitários através do POSEUR, cuja comparticipação para este investimento é de 83%, que corresponde a cerca de 8 milhões de euros, e cabendo ao município de Loures os restantes 17%, correspondente a 1.628.000 euros. Uma palavra de reconhecimento ao Executivo Municipal por ter sabido aproveitar esta excelente oportunidade e aos técnicos municipais pelo excelente trabalho desenvolvido na elaboração do projeto. A execução desta obra reveste-se numa enorme importância para a cidade de Sacavém, designadamente para a população e comerciantes da zona baixa da cidade, que ciclicamente vêem as suas casas e bens em riscos pelas cheias, que não raras vezes têm acontecido naquela zona.
Outra mais-valia resultante da execução desta empreitada prende-se com o impacto ambiental a que esta intervenção irá significar para todo o estuário do Rio Trancão, ao encaminhar adequadamente os esgotos domésticos que atualmente ainda são encaminhados para o rio e despoluindo de forma significativa. Apesar das reconhecidas mais-valias deste projeto para a cidade de Sacavém, o Partido Socialista, e esta sendo a sua opinião, não pode deixar de lamentar a oportunidade perdida de requalificação da Praça da República, designadamente no que diz respeito à circulação rodoviária, paragens de transportes coletivos e de táxis. Atualmente, são um dos grandes problemas nas horas de ponta. Neste sentido, os vereadores eleitos pelo Partido Socialista na Câmara Municipal de Loures votaram favoravelmente esta proposta, convictos de que a sua execução desta obra é crucial para a cidade de Sacavém, lamentando, contudo, a falta de estratégia deste Executivo para a requalificação da Praça da República, que consideramos, opinião nossa, ser uma oportunidade perdida e que a mesma deveria ser compatibilizada com a presente empreitada. Se me permite, Sr. Presidente, entregar então a declaração de voto. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Vamos passar ao ponto 2, proposta 190... Sr. Vice-Presidente. Sr. Presidente, queria agradecer, no culminar deste processo de adjudicação, o trabalho empenhado, quer de vários membros da Administração Municipal e da Administração do CIMAR, naturalmente, bem como dos técnicos do CIMAR que estiveram envolvidos na primeira fase relativamente a esta matéria, mas em particular dos técnicos do júri, que constituíram o júri deste procedimento. A engenheira Ana Luísa Ferreira, a engenheira Ana Margarida Boto, a engenheira Marta Rosa, a engenheira Teresa Gomes e o engenheiro Amílcar Frederico, que, muito para além daquilo que são as suas obrigações do ponto de vista estritamente profissional, se empenharam de forma denodada em conseguirmos, digamos, trazer à deliberação desta Câmara Municipal, na data de hoje, e num processo bastante longo, bastante trabalhoso, o melhor documento possível, produzido num enquadramento que esteve longe de ser o mais adequado, do ponto de vista da disponibilidade dos meios técnicos. Muitas vezes tive a ocasião de encontrar gente a trabalhar fora de horas, a trabalhar ao fim de semana, para que fosse possível hoje, digamos, termos para deliberação este documento. E não posso, naturalmente, enquanto coordenador deste trabalho, deixar de agradecer a esse conjunto de profissionais do município o esforço e o empenho que colocaram neste mesmo processo. Da mesma forma que quero agradecer também ao grupo de trabalho que há vários meses a esta parte vem trabalhando nas questões do impacto desta obra, portanto, na cidade de Sacavém, na zona oriental do concelho, e que é uma extensa lista de serviços municipais e que não vou amassar os seus vereadores com a sua leitura, pelo esforço e pelo trabalho que igualmente têm vindo a desenvolver e que continuarão seguramente nos próximos meses a ter que desenvolver em torno desta que será a maior obra que alguma vez o município fez, portanto, em todo o tempo da sua existência. Sr. Presidente, diria ainda que é a intenção da CDU entregar uma declaração de voto a posteriori, relativamente a este assunto. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. As declarações ficarão na ata, conforme pede também o Sr. Vereador Nuno Botelho. Vamos então votar o ponto 2, já com a alteração proposta na última reunião, que é a proposta de deliberação 199, para aprovar a constituição da Comissão de Acompanhamento da Empreitada de Regularização Fluvial e Controlo de Cheias da Ribeira do Prior Velho. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. Aprovamos também a ata em minuta, se estiverem de acordo. Quem vota... Antes disso, Sr. Vereador, não tenho uma declaração de voto. Só um pedido, Sr. Presidente. Quando forem indicados pelas entidades, as pessoas que fazem parte da Comissão, nos façam chegar uma cópia, está bem, dessa informação, por favor. Muito bem. Vamos então aprovar a ata em minuta. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Muito obrigado a todos. Até à próxima reunião.